Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E quanto rende fazer investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto ou nos fundos imobiliários, pensando em janelas de curto prazo, de repente em 30 dias, e no longo prazo, médio prazo, depende daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos. Vou mostrar todos esses números para você e você vai ficar impressionado que realmente é muito vantajoso fazer os seus investimentos certos. E inclusive, galera, eu vou responder várias perguntas que vocês me mandaram aqui, como a do nosso primeiro amigo que falou aqui o seguinte, ó: em quanto tempo eu levaria para ter a vida financeira, uma autonomia financeira, aplicando R$2.000 por mês? Pessoal, essa pergunta aqui foi feita para mim dentro do meu time mais restrito ali, que se chama Trilha do Lucro. Eu não sei se você viu, mas nos últimos dias eu venho divulgando esse projeto, né, essa série de vídeos que eu criei, onde eu vou disponibilizar semana que vem esses vídeos que não vêm aqui para o YouTube. Então acesse esse link que está aqui na descrição, se cadastra na Trilha do Lucro, porque lá a gente já vai te dar uma planilha e também a gente vai liberar um grupo de WhatsApp onde a gente está fazendo, onde tem essa pesquisa rodando, onde vocês me fizeram várias perguntas e eu vou responder algumas delas aqui nesse vídeo, tá bom? Então acesse esse link para você entrar aí nesse nosso time da Trilha do Lucro também, beleza? Então já vamos logo aqui para essa primeira simulação, R$2.000 por mês. Eu quero trazer aqui uma ideia de quanto rende no curto prazo e quanto rende no longo prazo, tá bom? Então primeiro eu vou fazer a simulação com o Tesouro Direto. R$2.000 por mês? Vamos lá, já vou compartilhar minha tela, porque o próprio site do Tesouro Direto tem uma calculadora, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o Tesouro Selic 2029, porque o Tesouro Selic é a grande régua de comparação do mercado, o ativo mais seguro da nossa economia. Vamos dizer então uma rentabilidade em apenas um mês, tá bom? Dia 8/7 até dia 8/8. Vamos colocar aqui então R$2.000, tá? Que é o quanto o nosso amigo ali sugeriu. E a taxa de rentabilidade, pessoal, tem que entrar aqui nessa parte de títulos, preços e taxas, e aí já vai aparecer todos os títulos aqui disponíveis do Tesouro Direto. A gente está usando o Tesouro Selic, então a rentabilidade dele seria mais esse 0,16 aqui, tá bom? Vou voltar lá na nossa calculadora e colocar aqui o 0,16 e pronto, vou colocar calcular e a gente vai ver quanto rende em um mês, tá? Obviamente não vai ser a melhor rentabilidade do mundo, mas é um processo que funciona assim, ok? A gente tem 29 dias corridos aqui nessa simulação, 22 dias úteis. É bom traçar esse paralelo aqui, dizer que a rentabilidade do Tesouro Direto ela é diária, tá bom? Rende um pouquinho todos os dias úteis. Então a rentabilidade aqui bruta, R$2.000 se transformaram em 2022. Só que aí tem imposto de renda, né? Todos os investimentos de renda fixa têm imposto de renda, já está calculado aqui R$5,15, que seria então um valor líquido de R$2.017,75. Uma rentabilidade líquida após o imposto de renda, se isso fosse anualizado, de 10,65%, tá? Então rendeu ali, na prática, R$17. Daqui a pouco a gente vê quanto que rende nos fundos imobiliários também, só que a gente está querendo construir uma máquina de patrimônio, né? A gente quer construir bastante patrimônio para um dia viver de renda. Então vamos simular aqui um período maior? Vamos simular aqui então investimento de 5 anos, tá? Já vou colocar aqui então na nossa calculadora, dia 8/7 de 2028, vamos ver. Então já atualizou aqui, ó, 1.825 dias até lá, então esses 5 anos, 1.258 dias úteis. Esses R$2.000, tá? Investidos de uma vez só, sem aportes recorrentes, diga-se de passagem, renderam então, se transformaram então em R$3.835. Valor líquido então, R$3.560, uma rentabilidade líquida aí de 12,24%. Ou seja, em 5 anos praticamente esse dinheiro aplicado dobrou, né? De 2.000 foi para 3.500. E se a gente deixar mais tempo ainda, isso vai ficando mais explosivo. E quanto aos fundos imobiliários? Vamos fazer uma simulação aqui também com os fundos imobiliários que tem uma explicação bem importante que eu preciso passar, tá? Para selecionar aqui os fundos imobiliários de exemplo nesse vídeo, eu vou entrar dentro do site do Investidor 10, porque ele tem essa opção aqui Pro, onde tem as mais queridas, tá? Eu vou clicar aqui, então a gente tem as ações mais queridas, a gente tem os fundos imobiliários mais queridos, ou seja, que o público mais gosta. Não dá para a gente fazer essas simulações com as ações
para esse curtíssimo prazo, né? Porque 30 dias, a maioria das ações não pagam dividendos todos os meses, né? Os fundos imobiliários sim. Então dá para a gente fazer essa simulação aqui com os fundos imobiliários, tá bom? Deixa eu clicar aqui então para a gente ver esses mais queridos, tá? Primeiro, MXRF, segundo, HGLG, são fundos que eu já falei muito aqui no canal, então eu quero usar o terceiro lugar aqui, o BCFF11, para exemplo desse vídeo, e tem coisas importantes que eu preciso explicar aqui, tá? Então vamos lá. O BCFF11, então, é um fundo de fundos, tá com uma rentabilidade aí, na verdade, um dividendo de 9,38%, só como dividendo. E se eu descer aqui embaixo, a gente consegue ver algo mais interessante para nossa conta aqui, ó. Ele paga 56 centavos para cada uma cota, tá bom? Decora esse número aí, vamos subir. Quanto que tá uma cota? R$ 72,38. Deixa eu colocar numa planilha aqui rapidinho, só para a gente ver isso, então. Uma cota, R$ 72,06. Você recebe 56 centavos a cada uma cota. Tá? E quanto que é isso aí percentualmente? Se a gente fizer uma divisão simples aqui, a gente chega no resultado de 0,78% ao mês. E como a gente está aqui fazendo a simulação de R$ 2.000 investidos em 30 dias, então, quanto que seria a rentabilidade nesse período? R$ 15,54, tá? A gente vê que esse exemplo aqui está bem próximo daquele título que eu mostrei do Tesouro Selic, que estava rendendo mais ou menos R$ 17 no mês. E aí eu quero trazer um outro ponto, que esse é um fundo imobiliário específico de exemplo, né? E a grande média dos fundos imobiliários? A gente pode entrar aqui no site de novo e calcular, pesquisar pelo IFIX, tá? Que o IFIX é a grande média de mais ou menos 100 fundos imobiliários. Eu vou clicar aqui porque aí a gente vai entender que o IFIX ele já inclui tanto os dividendos quanto a valorização média desses fundos imobiliários. E aí a gente vê que em um ano foi 13,76. Se a gente puxar 5 anos, vou até colocar aqui, ó, alterar, por exemplo, ó, R$ 100 teriam se transformado em R$ 147,86. Então a gente está falando em mais ou menos uma rentabilidade aí de 47,8% em 5 anos, aproximadamente 10% ao ano. É mais ou menos isso. Em 10 anos também teria se transformado R$ 100 em 223, 123% de lucro aí de rentabilidade, já contando tanto os dividendos quanto a valorização. Esse ponto é importante, tá, pessoal? Uma carteira de investimentos é bom que tenha ativos de renda fixa, mas é bom que tenha ativos de renda variável também. Porque a taxa Selic que tem hoje, do exemplo anterior, 13,75% ao ano, não vai se manter, ok? Então aquela rentabilidade, ok, Tesouro Direto em 30 dias ele está pagando mesmo aqueles R$ 17, num exemplo de R$ 2.000 aplicado. Só que ao longo do tempo isso vai variando. Na média, aí eu puxei outro dia, nos últimos 10 anos, a média da taxa Selic é mais ou menos 8% ao ano, tá? A gente vê que, por exemplo, os fundos imobiliários tendem a render mais e as ações tendem a render mais ainda no longo prazo. Por isso, essa composição da carteira de investimentos faz muito sentido. Agora eu quero fazer uma simulação com você de um longo prazo, de um prazo maior, até respondendo o nosso amigo. Vamos dizer que ele tem R$ 2.000 para investir por mês. Eu tenho essa planilha aqui, que é a trilha do lucro, tá? Então, mais uma vez, pegue esse link que está na descrição para você se cadastrar e receber essa planilha gratuita lá no seu e-mail, tá bom? Olha só, R$ 2.000 por mês, por exemplo, investidos durante 10 anos com uma rentabilidade de 1% ao mês, tá? Então isso seria mais ou menos 12,68, que você consegue colocar aqui na planilha também. Por exemplo, se fosse 14%, a planilha já calcula automaticamente esse rendimento mensal também. Se for 8%, o rendimento mensal cai um pouquinho e aí a planilha já faz todos esses cálculos, tá? Então, R$ 2.000 investidos por 10 anos criaria um patrimônio de R$ 460 mil para essa pessoa, portanto, uma renda passiva aí próximo a R$ 4.600. Bom, em 10 anos já seria o suficiente para essa pessoa ter uma renda passiva muito maior que os R$ 2.000, por exemplo, né? Será que já seria o suficiente para a autonomia financeira dela? Aí ela precisa entender qual é o gasto mensal que ela tem com todas as contas de consumo, com todos os itens que ela compra. Mas criar essa máquina de gerar patrimônio e aí viver da renda do patrimônio é o segredo do sucesso. E aí teve um outro amigo nosso que colocou essa pergunta aqui dizendo que ele tem R$ 500 para investir por mês. Em quantos anos ele chegaria nos primeiros R$ 100 mil? Vamos lá na planilha e a gente faz esse cálculo juntos aqui, tá bom? Então, R$ 500 mil, essa pessoa falou que queria ter R$ 100 mil.
Então, em aproximadamente 10 anos, ela teria, se eu colocar aqui 9 anos, R$ 96.000, tá? Então, investindo R$ 500 por mês, é sim possível chegar nesse valor, tá? E deixa eu falar mais um ensinamento bem importante aqui que você consegue nessa planilha, que é o aporte rápido. O que é isso? De repente, se essa pessoa que está aplicando R$ 500 por mês já tiver, digamos, R$ 5.000 investidos, já nesse mês 1, ele vai conseguir mais rápido esses R$ 100.000. Por exemplo, em 5 anos ele já vai ter 50 mil. Em 10 anos ele vai ter 130 mil, tá? Porque os juros compostos já estão agindo nesse dinheiro desde o mês 1. Então, provavelmente em 7 anos ele já deve atingir os R$ 100.000 dele, beleza? E mais uma pergunta aí, vou colocar na tela, um amigo nosso aqui que falou que tem 19 anos, né? Ou seja, ele tem o tempo totalmente a favor dele, R$ 800 por mês ele recebe. Ele quer saber se vale a pena investir, se no longo prazo isso vai ser vantajoso para ele. Vamos fazer uma simulação aqui para uma pessoa então de 19 anos, digamos que ela vai ter muito tempo para investir até se aposentar, mas um valor baixo, vamos colocar R$ 200 por mês? Vamos ver quanto que daria, por exemplo, em 35 anos. R$ 1.285.000, né? Então o tempo ele é completamente favorável ao investidor, à investidora. E um detalhe, em qualquer plano de independência financeira no futuro, para essas simulações aqui funcionarem bem, é sempre importante todos os anos você aumentar um pouquinho o seu aporte. Então, por exemplo, eu coloquei R$ 200 aqui, no ano seguinte seria bom aumentar para R$ 210, por exemplo. E conforme você for se desenvolvendo na sua carreira profissional, vai colocando um pouquinho mais. De repente, logo logo você vai ter R$ 500 para investir, R$ 1.000 para investir por mês. Isso vai acelerar muito sua aposentadoria. Então, uma pessoa que esteja começando a investir com 19 anos, muito provável que lá na casa dos 30 e poucos anos já esteja aposentada, né? Assim como uma pessoa que tem 30 ou 40 anos hoje, mais ou menos daqui a 10 ou 15 anos já vai ter dinheiro suficiente para viver de renda. Basta colocar esse plano em prática. Beleza? E mais uma vez eu te convido então aqui para a nossa série da Trilha do Lucro, porque inclusive lá no final dessa série de vídeos eu vou fazer um convite para aquelas pessoas que queiram seguir comigo num plano muito mais próximo, que é o meu curso, o meu treinamento, O Lucro Máximo, tá bom? Mas isso eu explico lá dentro, só para quem quiser realmente multiplicar o seu dinheiro e viver de renda no futuro e pode contar comigo nessa, tá bom? Um abraço e até mais!